e deitar. Boa tarde, minha gente, boa tarde, senhora, boa tarde, senhor, você, meu amigo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página também no Facebook, sejam todos bem-vindos e gostaria de fazer um pedido à senhora e ao senhor que compartilhe essa live, que avise os seus amigos, os seus contatos, encaminhe para eles e diga para eles que a nossa live está no ar. Nós não estamos aqui ao vivo, você deve ter percebido que ontem, por exemplo, nós iniciamos aqui a nossa live, mas não ficamos nem um minuto no ar. Estamos com um problema na nossa internet local, né? E só tem uma aqui na nossa rua que pode nos dar esse suporte. Infelizmente, ela não está funcionando. E a gente vai ter que ter paciência e vamos fazendo. Quando não tem cachorro, caça-se com gato. O importante é estar caçando. Então, nós não estamos aqui ao vivo, e aí as pessoas... É live, eu estou gravando, estou colocando e avisando a senhora e avisando ao senhor para você estar ciente. É melhor a gente ter aqui gravado do que a gente não ter nada, como ontem, por exemplo. Até que se normalize essa condição, essa situação, e assim a gente consiga resolver o problema. Quero lembrar todos vocês que hoje, às 19 horas, nós teremos uma reunião importantíssima aqui na sede. Todas elas são importantes. A de hoje, importante é às 19 horas. É a reunião que nós chamamos de crescimento espiritual, onde nós estamos desenvolvendo a capacidade espiritual que Deus concede a cada pessoa. O apóstolo Pedro, ele pediu aos seus contemporâneos na sua época e deixou isso escrito para nós, uma recomendação: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. O melhor meio de você conhecer a Deus, de qualquer pessoa conhecer a Deus, é por meio das Escrituras Sagradas. E é nelas que nós baseamos estudos, que nós baseamos informações para trazer a senhora e o senhor. Aqui na rua 13 de junho, 1033, no centro de Cuiabá, às 19 horas nesta sexta-feira. Perdão, nesta quinta-feira. Amanhã, que é sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 7 horas da noite, é a sexta-feira da imposição das mãos, é a sexta-feira do milagre, é a sexta-feira da libertação. Você que vê vultos, ouve vozes, você que tem problemas, como disse uma senhora, fez exames, fez tratamento, tomou medicamento, mas nada progrediu, nada melhorou na sua condição, na sua vida. Portanto, é onde entra aí uma coisa que se chama fé, né? Não é que a medicina seja incompetente, porque tem problemas que têm origem espiritual, e coisas com origem espiritual, só com a vida, com o espírito, é que você também vai resolver. Nesta sexta-feira, venha participar conosco neste mesmo endereço o qual mencionei a vocês. Sábado, a gente começa logo cedo, logo pela manhã, às 7 horas, às 5 da manhã. Às 5 da manhã, nós temos a nossa oração. 6:30 da manhã, tem a intercessão, tem a oração das mulheres que vencem, né? Elas estão aí todos os sábados. Mas, pastor, é tão cedo. Pois é. Tem gente que levanta cedo para ir para o hospital, levanta cedo para ir trabalhar, levanta cedo para tantas outras coisas da vida, né? Para buscar a Deus, o profeta Isaías nos recomendou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, é a Santa Ceia do Senhor Jesus. É o dia de comer, é o dia de renovar as forças, é o dia de receber a graça de Deus, é o dia de receber força do céu, é o dia de receber bênçãos de Deus. Neste domingo especial, em todas as igrejas da graça de Deus, nós teremos a palavra de Deus, nós teremos a Santa Ceia, o pão vivo, que é a palavra de Deus que desce do céu e dá vida para o mundo. Estamos falando sobre oração, tá bom? Neste domingo, no nome de Jesus. E é o domingo da resposta. Você precisa de uma resposta? Seu casamento,
Como é que está a tua vida? Ô, pastor, só eu tô perturbado, eu não tenho dormido, eu não tenho comido, eu não tenho sossego. Então você precisa de uma resposta. Se você precisa de uma resposta e não encontrou ela em canto nenhum, neste domingo nós estamos na palavra que José deu para Faraó, em Gênesis 41, versículo 16. Deus dará uma resposta de paz ao Faraó. Deus dará uma resposta de paz a Dona Maria, seu João, seu José, seu Carlos, Dona Ana, seu Joaquim. Né? Deus dará uma resposta de paz a Elizabeth, a Lohane. Deus dará uma resposta de paz, né, a Beatriz. Né? Deus dará uma resposta de paz ao Lucas, ao João. Deus dará uma resposta de paz. Deus tem uma resposta de paz para acalmar o seu coração. Falando nisso, quero compartilhar com você uma palavra que hoje de manhã, na nossa oração das 5 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus me trouxe esse texto ao meu coração, né? E eu quero compartilhar ele com você. Deus me fez lembrar e eu fiquei procurando onde é que está escrito isso, Deus. É Eclesiastes 5, é Eclesiastes 7, é Eclesiastes 9, é Eclesiastes 10. É Eclesiastes 10, versículo de número 16, diz assim as Escrituras Sagradas: Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Passa por 17, por favor, Carloto, já que tu tá me ajudando aí, me ajuda, não me atrapalha. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Vamos dar uma parada aqui, que Salomão, né, ele falava essas coisas assim bem emblemática, né, bem assim, deixando algo assim bem comparativo com as situações que ele presenciou, que ele viu, né? Muita coisa a gente aprende vendo. Salomão, por exemplo, era um excelente observador. Um dia atrás, conversando com uma pessoa, eu fiz ela uma pergunta e essa pessoa me diz assim: eu não sou isso, eu sou apenas um observador. Eu observo, né? Então a gente pode, eu, por exemplo, lá em 1992, quando eu cheguei na igreja, como bom mineiro, que todo mineiro é, dizem que mineiro é desconfiado. Não, mineiro tem uma questão de primeiro ele observar, para ele ver onde ele está colocando os seus pés, para ele ver se ele continua caminhando ou não. Não é que mineiro seja desconfiado. A gente observa. Quando você ganha a confiança de uma pessoa, você ganhou um amigo, você ganhou um companheiro, você ganhou alguém para estar do teu lado. Você ganhou alguém para poder estar junto com você, né? Então, é necessário que, às vezes, você observe. Se observa, por exemplo, o céu, se observa, né, os montes, os vales, as campinas. O artista, por exemplo, né, o poeta diz: em tudo vejo seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. O quê? Quão grande és tu, quão grande és tu, quando a vagar, observando, olhando, vendo. Você olhando, você vê a inspiração, né? Salomão observava, por exemplo, até a lagartixa. Salomão observava a cobra, Salomão observava o bode, a ovelha, Salomão observava o mar, então, ou seja, e ele compôs tanta coisa olhando e tirando lições, porque a natureza fala, né? Não é por acaso que até a natureza Satanás tentou modificar ela, Satanás tentou mudar a natureza. Por quê? A natureza é a assinatura do Criador, é a confirmação de tudo. A natureza fala por si.
né? Quantas pessoas, às vezes, né, tiveram assim uma inspiração observando a natureza, né? Então, Salomão, ele observava as situações e eu quero falar hoje com você exatamente sobre isso. Porque ele diz: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Bom, você imagina e diz assim: não, não tem como, tá, um rei ser um rei e ser uma criança devido às responsabilidades, devido ao comportamento, devido às atitudes. Como que a gente vai ser governado? Como que a gente vai ser conduzido? Como que um reino vai ser forte, vai crescer, se é uma criança? Pois é, por isso que ele está dizendo. Só que ele não está falando de criança na sua estatura, na sua idade. Porque existem muitos adultos que ainda não cresceram. Um tempo atrás, por exemplo, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa abrindo seu coração comigo, essa pessoa disse assim: pastor, aos 7 anos de idade aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu assim, aconteceu assado, e desde lá para cá a minha vida é isso que o senhor acabou de ouvir. Resultado disso, essa pessoa é uma criança que está num corpo de uma de 23 anos de idade, que é a idade atual da pessoa. Com 23 anos de idade, essa pessoa já atingiu sua maioridade, essa pessoa já tem sua independência, essa pessoa já tem, né, sua responsabilidade. Só que ela está preso no corpo de uma criança de 7 anos, que foi onde ocorreu o interrompimento da vida dela, a vida normal. Porque ali ela teve um sofrimento, uma dor, um trauma, uma perda, um dano, alguma coisa nesse sentido. Pois é. Então, essa pessoa, apesar de ter crescido, ela está presa a conceitos do tempo da sua infância, no tempo da sua criancice. O Kenneth Hagin, por exemplo, inclusive quero até lembrar vocês aí, ó, nós temos um livro do missionário aqui, ó, chamado Não Desperdice, né, o seu poder na oração. Ou seja, não desperdice a oração, né? Tem gente que desperdiça. E o Kenneth Hagin, por exemplo, ele fala de uma coisa em um livro chamado Crescendo Espiritualmente. Ele fala de uma coisa muito importante, que é a criancice. Você vê, por exemplo, crianças, né, elas são criativas, elas são participativas, crianças têm coisas tremendas na vida de uma criança. Mas tem uma coisa, que a criança, na sua criancice, ela não tem responsabilidade. Você pode ver por que nós temos que acordar os nossos filhos para levantar cedo, para ir para a igreja, para ir para a escola. Se você tem que viajar, eles não acordam sozinhos, eles não levantam sozinhos, porque eles não sabem essa questão de horário, essa coisa, por exemplo, de responsabilidade, eles não a têm. Assim, existem pessoas que elas não têm responsabilidade. Elas vivem de qualquer forma, elas vivem de qualquer maneira, né? Elas vivem de qualquer jeito. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes a gente chegava lá na cozinha, lá no fogão, querendo café, querendo queijo, querendo pão, querendo bolo, querendo alguma coisa para comer para os de jejum da manhã, e a pergunta da minha mãe era: já escovou os seus dentes? Por quê? A gente, mãe, eu vou comer. Pois é, é a imaginação da criança. Vai sujar tudo novamente, para que ter que estar escovando? Pois é, a criança não importa com a vida. A criança não importa com o tempo, a criança não importa com o futuro, porque ela não tem essa necessidade de se preocupar, de analisar, de ver. Assim, Salomão está dizendo: ai de ti, ó terra, cujo rei tem esse tipo de pensamento.
e cujos príncipes comem de manhã. A pessoa já levanta preocupada com sua condição, com sua vida pessoal, né? Preocupada apenas com seu estômago. Mas o versículo 17 ele diz: bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças. Alguma vez você já viu alguma pessoa que você ouviu essa pessoa dizer, tomara que não seja você, que ao chegar no médico, o doutor tenha dito assim: se você tivesse vindo antes, esse câncer não teria espalhado. Se você tivesse vindo um ano atrás, seria mais fácil, você não precisaria passar por tudo isso aqui, esse calvário aqui. Você já viu, por exemplo, aqueles casos em que o advogado perdeu o prazo, o tempo do recurso, do processo, e por causa disso você perdeu o processo? Você já viu, por exemplo, né, aquela pessoa que você imaginava ser ela a sua esposa, a pessoa com quem você casaria, e outro chegar na sua frente, levá-la com ele e ela não foi com você por quê? Ah, porque Deus não quis, não era de Deus. Uma vez, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que veio comigo e disse assim: olha, eu gosto de uma pessoa, pastor, aqui na igreja há 6 anos. Aí eu comentando com a pessoa, claro que eu não falei o que era, né? Quem era, eu comentando com a pessoa, e a pessoa disse assim para mim: poxa, a pessoa gosta de mim 6 anos e deixou eu 6 anos sozinho? Como é que a pessoa gosta, pastor, e não tem coragem de chegar lá e fala: pois é, olha o tempo que essa pessoa perdeu. Né? E, ou seja, gostou e não teve para si. Por quê? Porque o tempo essa pessoa perdeu. Quantas pessoas estão perdendo o casamento, por exemplo, por causa do tempo? Como assim, pastor? Ah, pastor, já esperei demais meu marido mudar, já esperei que ele virasse homem, mas é moleque, é menino, não quer nada da vida, não tem juízo. Pastor, já esperei que ele tomasse, pastor, já esperei essa mulher virar uma mulher mesmo, mas é uma criança, ela não pensa no futuro, ela não pensa na vida, ela não pensa em nada, faz as coisas com consequente. Pois é, por que essa pessoa está assim? A mesma coisa, por que hoje tem pessoas fracas, espiritualmente falando? Salomão está dizendo. Porque cujos príncipes comem ao seu tempo para refazerem as forças. Por que espiritualmente, por exemplo, a gente vai se esgotando, desanimando, apagando, desistindo, encolhendo, perdendo o ânimo, perdendo a força, perdendo o entusiasmo, até que daqui a pouco vem Satanás e passa o caminhão por cima. Por quê? Porque o tempo que a gente teve para comer e refazer as forças, levantar, progredir, avançar, ir para frente, o que a gente fez com esse tempo? Como por exemplo, às vezes a pessoa passa numa empresa como, digamos, um faxineiro, 10 anos. Aí o dono da empresa vai e resolve demitir esse faxineiro. Fala: mas doutor, eu estou aqui há 10 anos. Mas nesses 10 anos, o que tu fez para crescer, para progredir dentro dessa empresa? Você não fez nada. Você tem direito de reclamar, de ser posto na rua? Direito tem. Mas vai resolver? Não. É isso que Salomão está dizendo. Por que você não aproveitou o tempo, fizesse curso, se preparasse, poderia até ser faxineiro?
Mas você teria mais condição de arranjar um emprego diferente? Você chega lá, não sei, eu aprendi enquanto eu estava fazendo a faxina, eu aprendi outras coisas. Porque às vezes hoje o que acontece com as pessoas? Até na vida espiritual. As pessoas só quando levam a pancada, quando elas são destruídas ou destronadas, quando elas perdem a posição que elas têm, é que ela diz, ai meu Deus, eu preciso do Senhor. Mas por quê? Por que você não aproveitou o tempo? Porque nós poderemos, por exemplo, como disse Apocalipse 2:21, Carloto, você está aí, Carloto? Coloca Apocalipse 2:21, Carloto, por favor. Acho que o Carloto não está aí mais não, o Carloto foi embora, né? O Carloto desistiu da vida. Olha aí o que Deus diz aí, ó, para esta igreja. Quem é essa igreja aí, Carloto? É Tiatira ou é a Laodiceia? Acho que é Tiatira, né? Eu não me recordo. Deixa eu, ao invés de pegar o Carloto, deixar o Carloto quieto, né? Deixa eu pegar aqui, que eu não estou me lembrando de cabeça aqui quem é essa igreja aí, né? É a igreja de Tiatira, né? É a igreja de Tiatira. Essa igreja aí, ó, esse povo aí, esses camaradas aí desta igreja, eles eram amorosos, eles tinham serviço, eles trabalhavam, eles eram de fé, eles eram de paciência, eles fizeram até mais coisas no final do que no começo. Isso é Deus falando com eles. Aí, porém, Deus disse assim, mas porém tem um contra ti. Aí Deus fala o que ele tinha contra. Lá tinha, né, aqueles que toleravam o espírito da Jezabel, que ensinava o servo de Deus a prostituir, a comer do sacrifício da idolatria. Aí Deus disse assim, ó, e lhe dei tempo para que se arrependesse, te dei tempo para mudar do seu erro, para mudar das suas coisas erradas, porque muitas vezes, gente, preste atenção numa coisa, por mais que você tenha um time que esteja ganhando, existe ainda pontos vulneráveis naquele time que precisa ser melhorado. Esse é o grande erro de quem está vencendo, porque quem está vencendo pensa assim, mas eu estou bem. Você está bem hoje, amanhã você pode estar bem mal. Por quê? Porque hoje, apesar da gente estar bem, amanhã pode vir um tranco, pode vir uma pancada e a gente se destabilizar todinho. Por quê? Porque nós estamos bem, mas estamos perdendo as nossas forças para estarmos bem. E se nós não recuperarmos as nossas forças, nós não vamos conseguir manter nem o que a gente tinha e quanto mais aonde a gente precisa ir. Então eu quero te basear duas coisas aqui. Primeiro, lá no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus curou a filha de Jairo, curou não, ressuscitou ela dos mortos, espiritualmente ela estava viva. Fisicamente ela estava fraca. O que ela precisava? Comer. Jesus não mandou demônio sair dela não, mandou dar comida para ela. O demônio já tinha saído. Agora ela precisava comer, porque o que nós estamos falando aqui não é do alimento físico, como eu estou mostrando a você, né, que fez com que a filha de Jairo, que estava na cama, deitada já há muito tempo, agora ela precisava do alimento para ela recuperar suas forças físicas. Eu vou te falar de um outro camarada. Elias. Elias, depois de um grande milagre, de umas grandes manifestações de Deus, umas intervenções maravilhosas de Deus, Elias, ele desanimou. Ele disse para Deus, chega. Mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Não quero mais. Deus disse, Elias, você primeiro, o seu caminho ainda é longo, você primeiro vai arranjar uma pessoa para ficar no teu lugar, você vai ungir o rei tal como rei, tal como rei, e em Israel e também na Síria. Aí, o Elias, ao invés de fazer isso, pegou o seu moço, deixou ele na casa dele, entrou o caminho do deserto um dia inteiro numa caminhada, encontrou uma árvore no meio do deserto, chama-se zimbro, deitou lá debaixo dessa árvore e ali ele ficou
ele não tinha condições de voltar. Às vezes você tem lugar que você foi, você não tem condição de voltar. Sozinho você não vai voltar. Você foi até um lugar que sozinho você não volta. Bom, o que o Elias fez? Apareceu o anjo de Deus e deu a ele duas coisas: pão e água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Depois veio o anjo de novo, deu ele pão e água. Ele comeu, bebeu e o anjo disse para ele: levanta-te, porque ainda é longo o teu caminho. Pois bem, Elias levantou e na força daquela comida que, preste atenção, fisicamente, Elias não estava com problema. Mas Elias estava desanimado, abatido tanto na sua alma, que ele não tinha forças. Embora Deus havia dito e Deus havia falado que ainda não era o momento, mas Elias não tinha força para prosseguir. Alguma vez você já se encontrou assim? Eu só quero te fazer uma pergunta. Até você estar assim, não levou um tempo? E nesse tempo, se você tivesse levantado e comido, você tinha se fortalecido? Ou seja, se a gente pega a mensagem, a palavra de Deus, as declarações de Deus, a gente pode estar fraco. Mas quando nós comemos essa comida que alimenta a nossa alma, assim como a gente come a comida que alimenta o nosso físico todos os dias, e nós temos disposição para poder fazer as tarefas do dia a dia, para trabalhar, para sustentar a nossa família, enfim, né? Assim também nós temos que ter a disposição espiritual que Elias tinha perdido, a vontade de viver. Agora, se você olhar para trás, para a correria que Elias entrou nela, você vai ver que ele não tinha tempo para nada. Ele estava resolvendo os problemas, mas ele não tinha tempo para comer. Por que ele entrou nesse desânimo, nessa desistência? Por que você entrou? Bem-aventurado são os príncipes que comem o seu tempo para refazer as suas forças. Não para a bebedice. Não para o momento. Os príncipes, a palavra príncipe na Bíblia significa autoridades. Você e eu só temos autoridades espiritual quando nós refazemos a nossa força. E como é que a nossa força ela é restaurada? Como é que a gente se fortalece, pastor? Bom, Isaías no capítulo 40, versículo 29, Isaías diz exatamente assim, né? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você não tem força, você não aguenta, você não tem jeito mais. Ok. Aí ele diz, ó, os jovens se cansarão e fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas, para quem que Deus dá força? Ele diz, mas os que esperam no Senhor. Como é que eu espero? Eu vou sentar, vou deitar, vou ficar na rede, vou ficar em casa, na cama, vou esperar o Senhor me dar força, o Senhor me despertar, o Senhor me acordar, eu vou esperar o Senhor fazer a obra. Não, esperar no Senhor é nós estarmos conectados com Deus por duas coisas. Oração, quem está orando está esperando em Deus. E quem está ouvindo a palavra de Deus está esperando direção, orientação, está esperando fortalecimento, está esperando condições de mudar, de reverter as coisas. Aí você está esperando em Deus. Porque tem gente que diz assim, eu estou esperando em Deus, mas não ora. Eu estou esperando em Deus, mas não ouve. Não lê as escrituras sagradas. Você não está esperando em nada não, filho. Eu tenho que comer ao tempo para refazer as minhas forças, porque todas as vezes que você resolve um problema, você perde suas forças. Por que a gente, quando está trabalhando, sente fome?
porque nós gastamos calorias, energias. Você caminha, você gasta calorias. A energia que seu corpo tem. Por que tem gente que está assim desmotivada, jururu, desanimada? Porque parou de ter suas forças renovadas. Ah, pastor, não era assim, mas ultimamente eu estou dessa maneira, eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, minha vontade é de morrer. Você está precisando renovar suas forças. Existe um Deus que restaura a sua alma. Davi dizia para si mesmo: ó minha alma, por que estás abatida? Por quê? Por que choras? Por que desanimas dentro de mim? Eu ainda verei o Senhor. Ou seja, Davi tinha uma esperança. Só que Davi não ficou lá de braços cruzados esperando a vida melhorar. Ou, como diz a música, deixa a vida me levar. Não. O que Davi queria? Davi queria forças para poder levantar. O que o profeta está dizendo? Quem é que Deus dá força? Quem é que Deus levanta? Quem é que não vai cansar? Quem é que não vai ficar fadigado? Que não vai perder a força de lutar? É aquele que espera no Senhor, esse terão suas forças renovadas. Subirão como asas, como águia. Correrão e não cansarão, caminharão e não fatigarão. Quem são esses? Aqueles que comem ao seu tempo. Aqueles que não esperam chegar até o último fogo. Você já viu que às vezes a gente deixa, quando diz assim, não tem arroz, aí eu vou no mercado. Eu não vi que o arroz estava acabando. Então o que eu deveria ter feito? Ido ao mercado antes que o arroz acabasse. Por que o meu almoço vai ficar sem arroz ou vai ser mais tarde? Porque eu esqueci de ir no mercado, comprar o arroz antes que ele acabasse. Por que tem gente, pastor, triste, desanimado, e cansado, e sobrecarregado, e abatido, e desistindo de tudo? Porque não renova suas forças ao seu tempo. Você vai esperar escangalhar para você buscar a Deus? Você vai esperar uma perda? Você vai esperar um sofrimento para você buscar a Deus? Bom, fica ao seu critério. Eu só estou aqui para te dar a orientação. Vamos fazer a nossa oração? Hoje eu não tenho água aqui, mas se você estiver na sua casa, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu oro nesta tarde de hoje. Eu apresento ao Senhor as pessoas que nos acompanham, tanto online quanto aquelas que offline estarão assistindo essa live, ouvindo esta palavra. Senhor, talvez pessoas cansadas, pessoas, ó Deus, fadigadas, pessoas, meu Deus, que não têm mais força para lutar, para levantar, para falar, para fazer, para orar, para enfrentar, meu Deus, o caos, para enfrentar o pânico, para enfrentar o sofrimento, para enfrentar a dor. Talvez essa pessoa não tenha mais ânimo para nada. Senhor Jesus, eu oro nesta tarde de hoje, porque se esta pessoa quiser levantar e comer para refazer a sua força, ela ouviu hoje esta palavra e ela está orando comigo agora. E o que eu te peço é que o Senhor renove as forças deste homem, dessa mulher, desse rapaz, desta moça, para que essa pessoa não fique fadigada, para que ela não desista de avançar e de vencer. Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus, tornando essa pessoa mais forte do que a tentação que veio sobre ela. Mais forte do que o medo que alcançou sua alma, alcançou seu coração. Mais forte do que a doença, do que a enfermidade que veio para abatê-la. Torna ela mais forte, Senhor, do que aquilo, meu Deus, que a entristeceu. Abençoa, Senhor, o teu povo, porque quanto ao mal que os aflige, eu oro no teu nome e repreendo essas forças do inferno e exijo que essas obras do mal batem retirada. Vão embora, desapareçam, saiam no nome de Jesus para a glória de Deus. Senhor, coloque a tua bênção sobre a vida de teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode beber a sua água, que a unção de Deus está aí para renovar as suas forças, abençoar a sua vida, levantar e comer o seu pão.
Porque quando fisicamente a gente está com fome, a gente come, a gente se revigora, o físico, agora sim, agora dá para trabalhar mais um pouco. Pois é, a mesma coisa da alma. Não se esqueça, o seu corpo se alimenta com o pão de cada dia. Jesus também disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A sua alma se alimenta só disso aqui, ó. Alimente a sua alma. As suas dúvidas morrerão e o seu medo desaparecerá se a sua alma estiver forte, alimentada com a palavra de Deus. Olha, se você, por exemplo, precisa das nossas contas, em todas as igrejas da graça de Deus, as contas é essa. Para você depositar o seu dízimo, depositar o pastor. Qualquer igreja da graça são essas contas. Caso você não tenha igreja, você não frequente, ou você frequente aqui a sede, ou você traz para nós o dia que você vier, o seu recibo, ou você encaminha. Assim que você faz o TED, a transferência, o DOC, ou você faz o Pix, aparece no próprio aplicativo, aparece para você compartilhar. E aí você pode compartilhar, então, enviando para nós o seu recibo, 65981145179. Você pode encaminhar para nós, tá bom? Deus abençoe você, não se esqueça, hoje, 19 horas, Rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. E amanhã, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite, é a sexta-feira do milagre, a imposição das mãos. Sábado de manhã cedinho, 5 da manhã, começa a nossa oração, 6h30 da manhã. As mulheres que vencem na oração da semana com todas as mulheres. E às 7 horas tem a nossa reunião do trabalhador, o sábado, é corrida aqui. E depois, às 19 horas, teremos aí o JQV, às 19 horas. E no domingo, a Santa Ceia do Senhor Jesus, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Eu fico por aqui, um grande abraço, eu fui.